É importante explicar esse acordo comercial que foi anunciado hoje, que a Thaís Herede acabou de destacar, entre Estados Unidos e Japão. É algo que, apesar dos dois países serem aliados, grandes parceiros comerciais, parecia algo distante até algumas semanas. Os importadores americanos vão pagar tarifas recíprocas de 15% sobre produtos japoneses. E aí, por isso que é importante ter a Thaís de volta aqui para contar para a gente como o Japão conseguiu esse alívio junto com Donald Trump. Fala que eu vou anotar aqui e repassar para o Alckmin e pode falar. Vai falando, vou fazer em tópicos. Ele deve estar assistindo. Tomara. Bom, vamos lá, Márcio. Bom, como você disse, o Japão é o quinto país com maior transação comercial com os Estados Unidos. É para onde o Japão mais vende carros, né? E o país onde também o Japão mais produz carros fora do Japão. Então, a relação comercial deles era gigante. Não fazia menor sentido para os Estados Unidos e nem para o Japão, mas para os Estados Unidos especialmente, manter uma alíquota de 25%, 27% sobre os carros japoneses e sobre tudo que se importa de lá. Vamos dar uma olhada aqui nos termos deste acordo. Estou ocupando a tela toda aqui para a gente tratar de todos os temas. A primeira coisa, como eu disse, é o quinto maior parceiro, ou seja, o Japão como a terceira maior economia do mundo. O Japão também é o país que detém a maior quantidade, mais de $1 trilhão em títulos públicos dos Estados Unidos. É o país que mais detém títulos públicos americanos. Então, chega com essa força. É também um país que gera 1 milhão de empregos nos Estados Unidos. É o país que mais investe, aquele investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos. Ou seja, o Japão chegou com musculatura, mas não deixou de ser intimidado pelo bullying, pela estratégia de negociação de Donald Trump, que é bastante agressiva. O superávit na balança comercial entre os dois países estava beirando a casa dos 70 bilhões. Também não é uma enormidade, mas ainda assim favorável, bem mais favorável para o tamanho das economias, ainda assim bem mais favorável para o Japão. Isso chegou como uma desvantagem. Então vamos lá. O que ficou acertado? 15%. Das tarifas recíprocas, estava em 25%, baixou para 15%. As tarifas dos carros, que estavam em 27,5%, também baixaram para 15%. Né? Tem aqui uma coisa de cotas também para os carros, mas ainda assim melhora muito a situação do Japão. 500 bilhões de dólares em investimentos através de um fundo, investimentos que empresas japonesas e o Japão vão fazer nos Estados Unidos. Isso aqui o Trump vendeu como uma coisa absolutamente inédita. Aqui sim nós estamos falando de bastante dinheiro. Os Estados Unidos conseguiu abrir mais o mercado do Japão, que é extremamente fechado para o arroz americano. Então, também, apesar do Japão ter mantido uma cota para receber quantidade de arroz sem tarifa, ou com a tarifa de 15%, que foi a determinada, ainda assim, ele passa a comprar mais arroz dos Estados Unidos. Logo em seguida do anúncio, a própria Casa Branca esclareceu que há também nesse acordo a venda de 100 aviões da Boeing para o Japão. A notícia ruim aqui, Márcio, é que os Estados Unidos mantiveram a alíquota de 50% para aço e alumínio. E aqui, quem mais está chiando, Márcio, são as indústrias americanas, porque inviabiliza o negócio delas. Bom, para os japoneses parece que foi um bom acordo, porque a gente viu as ações hoje na Bolsa de Tóquio dispararem, inclusive das montadoras japonesas, trazendo bem esse contraste com as montadoras americanas. Mas e o nosso mercado também reagiu a esses acordos que você mostrou, não só o japonês, mas trazendo alguma esperança para a gente? Márcio, antes de eu tratar aqui das ações, deixa eu só falar uma coisa importante aqui, que é o seguinte, né? O Japão ficou com o menos pior. E por tudo isso que eu disse aqui da característica do perfil da relação desse país com os Estados Unidos, isso vai servir de parâmetro para o mundo inteiro. Né? Dificilmente, quer dizer, o Reino Unido tem 10%, mas dificilmente outros países vão conseguir uma alíquota menor do que essa. Esse passou a ser o benchmark para todo mundo. Né? Antes do tarifaço de Trump, a tarifa média dos Estados Unidos cobrados das importações dos japoneses era de 1,5%. Subiu para 15%. É uma enormidade. Ainda assim, é um aumento de custo
assim, absurdo, né? A tarifa média dos Estados Unidos para todas as exportações chegou a bater em 20%, era 2,5%. Então, é daí que vem a previsão para inflação e para menor crescimento, que os economistas, os grandes bancos e tal, mantêm. Então, o que a gente viu hoje foi uma comemoração diante de uma agressividade, de uma violência, de uma brutalidade das negociações comerciais. E aí não tem jeito, o mercado reage. E as montadoras japonesas, que acabaram se livrando de uma taxa absurdamente alta de 27,5%, acabaram subindo bastante. Aqui no Brasil, a gente surfou na onda desse clima e há uma expectativa muito grande. Tem já, a qualquer momento, a gente vai saber do fechamento do acordo dos Estados Unidos com a União Europeia, o segundo mais aguardado, né, entre vários, porque aí também tem uma briga grande. A Alemanha deve ter ficado aliviada, provavelmente vai querer os mesmos 15% para os carros, porque ela é a segunda ou terceira maior exportadora de carros para os Estados Unidos. Então, o Brasil pega essa carona e consegue viver um dia de bolsa em alta e dólar em baixa. Eu não sei se a gente tem aqui as montadoras, sim, temos as montadoras japonesas, olha que maravilha, quase 13% a Toyota, mais de 11,5% a Honda e a Mitsubishi, que ficou com menos. Quem sabe, né, hora de eles podiam transformar isso em desconto, né, Márcio? Trocar de carro. Não vai rolar. Atenção! Muito obrigado, Thaís Herédia.